Quais medidas iniciais podem ser tentadas para que homens que sofrem com sua próstata aumentada não precisem tomar medicamentos e nem precisem fazer uma cirurgia? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre algumas técnicas e algumas orientações que podem ser feitas para evitar, no início de tratamento principalmente, para que homens não tenham que tomar medicamentos e não precisem fazer a cirurgia que sofrem da sua próstata aumentada. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma das primeiras coisas que devem ser feitas em homens que têm a sua próstata aumentada e estão com problemas relacionados a isso, são as medidas que nós chamamos de medidas conservadoras. E o que essas medidas conservadoras são? São medidas que a gente orienta, são medidas que a gente diz para o paciente com a finalidade principalmente de, no início do tratamento, fazer com que esses homens tenham necessidade de tomar medicamentos ou até mesmo precisar fazer uma cirurgia. Por quê? A gente sabe que medicamentos são cheios de efeitos colaterais e a cirurgia, ela não é uma coisa isenta de riscos, ela envolve alguns efeitos também, algumas complicações que precisam ser consideradas nessa hora. E por isso que nós orientamos o paciente com essas medidas ditas conservadoras, essas medidas ditas de observação, podem sim ajudar alguns pacientes, principalmente no início do tratamento desses problemas de quem sofre da sua próstata aumentada. Então, o homem que tem esse problema, geralmente ele tem um jato urinário fraco, ele sente que a sua bexiga não esvazia direito e muitas vezes tem que urinar várias vezes à noite, fica com gotejamento pós-miccional, que são todas as coisas que podem ser tentadas, podem ser controladas com certas medidas que vamos comentar aqui. Então, qual que é a primeira medida que nós devemos fazer nessa hora? É orientar o paciente sobre as reais perspectivas desses tipos de medidas. Ou seja, essas medidas, muito provavelmente, elas surtam um maior efeito no início desses sintomas, o que não significa dizer que essas medidas elas vão controlar a progressão dessa doença, ou seja, a gente sabe que com o passar do tempo esses problemas podem se intensificar e no futuro precisar de algum tipo de tratamento. Por isso que essas medidas elas servem para nós evitarmos principalmente no início dessa terapia que esse paciente tome medicamentos ou tenha que fazer alguma cirurgia. Mas a gente sabe que essa doença ela é uma doença progressiva e que no futuro ela pode vir necessitar de um tratamento, então o paciente saber dessas reais perspectivas é extremamente importante nesse caso. Qual que é a outra orientação que a gente sempre dá? É nós afastarmos a possibilidade desse homem ter um câncer de próstata, ou seja, não é porque você está passando por esse problema que significa que você tem um câncer de próstata que esteja acontecendo com você. Então, a gente realizar a avaliação através do toque e a realização do exame da próstata de sangue, que é o PSA, também é extremamente importante nessa hora. Então, essas considerações, essas orientações iniciais são extremamente importantes nesse caso. Então, falando agora, quais que são as outras orientações que nós devemos dar, principalmente nesse início de tratamento para você que sofre da sua próstata aumentada? É relacionada principalmente à ingesta de líquidos, tá? Então, principalmente aos líquidos que você ingere e o jeito que você está tomando esses líquidos. Então, uma das primeiras medidas que a gente orienta é que a gente faça com que os pacientes tomem de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Então, tem homens que eles pensam que é 1,5 litro e 2 litros de água somente, mas eles tomam chimarrão, tomam café, tomam diversos líquidos antes mesmo de tomar essa água. E quando você avalia isso ao longo de um dia, a
quantidade de líquidos ingeridos foi muito grande e por isso que esse homem acaba tendo que urinar muitas vezes. Por quê? Porque a quantidade foi excessiva de líquidos tomada. Então a gente orienta que a quantidade de líquidos totais que esse homem ingere ao longo do dia não exceda esse volume, porque você vai acabar produzindo mais urina conforme mais líquidos você ingerir. E em alguns casos, em climas mais frios ou se não existir uma atividade física tão intensa assim, talvez a quantidade de líquido ingerida possa ser até um pouquinho menos do que isso, o que pode contribuir para que este homem melhore da qualidade ou melhore da questão da necessidade de ter que fazer xixi muitas vezes. Outra coisa que a gente sempre orienta é evitar que faça principalmente ingesta de líquidos no final da tarde ou ao anoitecer, uma quantidade excessiva. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha que urinar muitas vezes, principalmente durante a noite. E essa situação acaba sendo muito desconfortável nessa hora. Essa situação ela piora demais a qualidade de vida do homem. Então, evitar uma quantidade excessiva de líquidos tomados ao anoitecer e até 2 a 3 horas antes de você dormir é extremamente importante para controlar esses sintomas de você ter que urinar mais vezes durante o dia e durante a noite principalmente. Outra coisa que a gente sempre orienta nesses casos é que este homem ele também realize uma espécie de uma tabela com a quantidade de líquido ingerido e as vezes que ele urina ao longo do dia. Então, se este homem tem um horário que fica muito incomodado, principalmente ele tem que fazer xixi, se for na hora do trabalho principalmente, e ele observou isso através dessas anotações, a gente pede que durante esse período de trabalho, por exemplo, ou durante uma viagem também, que esse homem tenha que viajar, ele evite uma ingesta aumentada de líquidos, que são coisas que também podem contribuir para que este homem venha a ter que urinar mais vezes nessa hora. Outra orientação que sempre deve ser comentada nesse momento é a ingesta de álcool e de café, certo? Então, o que a gente sugere nessa hora? Que se troque bebidas cafeinadas por bebidas descafeinizadas, que não tenham cafeína nesse caso. Então, por café que não tenha cafeína ou por qualquer outro tipo de alimento que não tenha cafeína, porque a gente sabe que a cafeína intensifica as queixas urinárias do paciente. Outra coisa é a gente evitar o excesso de álcool. Agora, se você opta por tomar álcool, que pelo menos você opte por bebidas que você tenha menos volume ingerido, como por exemplo, alguns destilados e alguns vinhos, desde que pouca quantidade, ao invés de ter que beber 1 a 2 litros de cerveja, por exemplo. Então, se você você está num compromisso social e você sabe que tem esse problema, a gente pede que você evite uma quantidade, num volume muito grande de bebidas alcoólicas nessa hora, que pode realmente ajudar você a melhorar as suas queixas urinárias nesse momento. Outras orientações que a gente sempre comenta nessa hora, que são orientações mais relacionadas ao ato de fazer xixi, na hora de ir para o banheiro. Então, o homem ir urinar não urinar somente uma vez e já sair do banheiro. Então, ele urinar em 2 a 3 vezes. Então, ele urina, espera um pouco mais de tempo, volta no banheiro e tenta urinar aquele resto de urina que ficou, até mesmo mais 1 a 2 vezes. Porque muitas vezes, numa urinada só, você não consegue esvaziar completamente a sua bexiga. E isso é uma coisa extremamente importante que deve ser orientada nessa hora. Outra coisa que a gente sempre comenta é, para evitar aquele gotejamento pós-miccional, que você faça uma ordenha da sua uretra. Você pegue esses 2 dedos e coloque ao lado da sua uretra, desde o saco escrotal, e vá ordenhando para cima, para sair aquelas gotinhas de urina que eventualmente fiquem ali dentro. Então, essa é uma outra manobra que ajuda também esse homem a melhorar a sua qualidade de vida, principalmente no que tange ao número, aquelas gotinhas que acabam manchando a sua cueca. E outra coisa que a gente sempre orienta é que esse homem faça alguns treinamentos para aumentar o tempo de que ele tem que ir no banheiro, as vezes que ele tem que ir para o banheiro. Então, deu vontade de fazer xixi, que ele se distraia com algum jogo mental, apertando a glande, ou até mesmo fazendo algum tipo de exercício na pelve, para diminuir essa sensação de urgência de
de ter que ir no banheiro. Então, ele vai realizando uma espécie de um treinamento. Então, no início vai ser de 1 minuto, depois começa a ser 2 minutos, depois começa a ser 10 minutos, e assim ele vai aumentando esse treinamento e conseguindo espaçar as vezes que da necessidade que ele tem que ir de fazer xixi, porque ele foi treinando, ele foi controlando melhor esse desejo miccional. E por último, ainda podemos orientar o paciente para que ele evite episódios de constipação, ou seja, que ele não fique por longos períodos sem fazer cocô, porque a gente sabe que pacientes constipados, eles tendem a intensificar mais essas queixas urinárias. Então, por isso que ter que ir por banheiro fazer cocô de uma maneira regulada, seja tomando mais água ou até mesmo modificando a alimentação através de fibras, através de legumes e verduras, ajuda a este homem melhorar das suas queixas urinárias. Então, isso são avaliações iniciais que servem para uma boa parcela dos homens e que, principalmente no início do tratamento, podem fazer com que esses homens evitem a necessidade de um tratamento cirúrgico, a necessidade de uma intervenção nessa hora. Por isso que todos os pacientes devem ser orientados sobre essas situações, a gente deve sentar na frente deles e falar a respeito dessas coisas, porque muitos pacientes conseguem controlar de maneira significativa essas queixas urinárias que eles têm naquele momento. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.